Grupo B, Argentina, Nigéria, Coreia do Sul e Grécia. Todos os 23 convocados têm plena condição de disputar a Copa. Pelo menos é isso que garante o médico da seleção argentina Donato Villani. Ele negou que o meio-campo e destaque dos hermanos, Lionel Messi, esteja no limite da sua forma física, provocado pela árdua temporada europeia, onde foi campeão pelo Barcelona. Na Nigéria, após o final dos treinamentos, a equipe se reúne no centro do gramado e forma um círculo de orações. É uma cultura do time, e isso nos mantém unidos. Nossa alegria é a força da equipe. Agora, o espírito é esse, garantiu o atacante Nwankwo Kanu ao site da FIFA. Treinamentos táticos e descanso. Essa é a receita para a Coreia do Sul para a estreia na Copa do Mundo. Para o preparador físico da Coreia do Sul, o holandês Raymond Verheijen, exagero comparar a equipe atual com o elenco de 2002, pois, segundo ele, as condições físicas das equipes são diferentes. Depois dos jornalistas de Portugal, Espanha e China, agora foram jogadores da Grécia, que sofreram com os problemas com a segurança. 3 atletas tiveram furtados cerca de 15 mil randes, o equivalente a R$ 3.500 do hotel onde estão na cidade de Durban. Os nomes dos jogadores não foram revelados. Previsão do tempo para os Jogos da Copa do Mundo África 2010. Obrigado, Gerson Júnior, pelas informações do Grupo B. Vamos agora à previsão do tempo. Na sexta-feira, o sol aparece pela manhã e com pancada de chuva à tarde em Sorocaba. Já no final de semana, o sol é coberto pelas nuvens em toda a região, mas não chove. Temperatura máxima de 22 graus e mínima de 10. E para quem pretende festejar com a seleção brasileira, no dia 15 de junho deve contar com a sorte, pois, segundo os meteorologistas, ocorrerá abertura de sol, mas com muitas nuvens. E uma nova frente fria provocará chuva a qualquer momento em todo o estado de São Paulo. O que não podemos deixar é de torcer pela seleção. Grupo C, Inglaterra, Estados Unidos, Argélia e Eslovênia. A Inglaterra é uma das seleções que mais perderam peças importantes para a disputa da Copa. Primeiro foi David Beckham e depois foi o capitão Rio Ferdinand. A grande esperança dos ingleses está nos pés de Wayne Rooney. O jogador também se machucou, mas conseguiu se recuperar para a disputa da Copa. Além de Rooney, Steven Gerrard e Frank Lampard são os jogadores que darão a criatividade no meio de campo. A única vez que a Inglaterra venceu a Copa foi em 66, há muito tempo. Os Estados Unidos ganhou moral na Copa de Confederações quando venceu a Espanha na semifinal e quase ganhou do Brasil na final. Vencia o jogo por 2-0 e permitiu a virada. O mesmo espírito é aguardado para a Copa do Mundo. O país, que é conhecido pela força em outros esportes como basquete, beisebol e futebol americano, parece que está ficando forte também no futebol e espera comprovar isso com uma boa participação na Copa. A seleção da Argélia, que faz sua estreia na Copa do Mundo neste sábado contra a Eslovênia, viveu ultimamente momentos de tensão no ambiente interno. Tudo por conta da decisão do técnico Rabah Sadan de barrar ninguém menos que o capitão do time, o meia Yazid Mansouri, que atua no Lorient da França. O jogador ficou muito chateado e ameaçou deixar o grupo. Pelo que tudo indica, a equipe argeliana não vai demorar muito para se despedir da Copa da África. Depois de 3 dias na África do Sul, a seleção da Eslovênia ainda sofre para se adaptar. A seleção corre contra o tempo, pois a estreia na Copa do Mundo na manhã de domingo, 8h30 da manhã, horário de Brasília contra a Argélia. Grupo D, Alemanha, Austrália, Sérvia e Gana. A declaração da maior estrela camaronesa teve forte repercussão mundial. Samuel Eto'o revelou ter sido vítima de preconceito diversas vezes em sua carreira e espera que a Copa do Mundo no continente africano mude a atitude das pessoas. Dinamarca. Entre os dinamarquenses, um, em especial, quer encontrar o Brasil Lars Johnsens. O meio-atacante foi eliminado pela seleção verde e amarela na Copa de 98 e em entrevista coletiva disse que se lembra muito bem do técnico Dunga. Holanda. A seleção da Europa fez uma campanha impecável nas eliminatórias, sendo a primeira colocada em seu grupo, com uns times fortes para o Mundial. Eles têm a esperança de conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez. Jogadores como Robben, Van Persie, Sneijder são as maiores apostas dos laranjas. A seleção japonesa encerrou a fase preparatória para a Copa sem nenhuma vitória.
No último amistoso, os japoneses enfrentaram a seleção de Zimbabue, e ficaram no 0-0. Mesmo sem vencer os fracos adversários, os jogadores asiáticos se mostraram satisfeitos com o placar sem gols. Depois do jogo, Makoto Asebe declarou que a equipe tem chances de vencer Camarões. Será que o brasileiro está confiante com a seleção? O nosso repórter Igor Tanaka foi conferir a opinião do povo. Foi realizada hoje às 15 horas a abertura da Copa do Mundo de Futebol. O Brasil é o único país que participou de todas as edições do Mundial e também o que mais venceu, sendo campeão em 5 ocasiões. Porém, nesta edição, a equipe brasileira chega contestada pela maior parte da opinião pública. A não convocação de alguns ídolos gerou críticas ao técnico Dunga, que em contrapartida venceu todos os torneios que disputou com praticamente a mesma base do time que vai disputar a competição na África do Sul. O estudante de Relações Públicas Júlio César Cardoso Filho, mesmo decepcionado com a convocação, reconhece o bom desempenho. Olha, primeiro como torcedor eu estou muito desanimado pelo fato de o Brasil ter um time com poucas estrelas, que eu acho que a gente tem muito mais futebol, muito mais jogadores que jogam bonito, que podiam fazer a diferença na Copa, e um deles é o Ronaldinho Gaúcho, o Roberto Carlos, porém o Dunga não instalou. Agora, vendo pela análise técnica, nós somos campeões dos últimos 2 torneios, né? A Copa América e a Copa das Confederações. Mesmo levando 17 volantes, né? Brincadeira. Mas eu acho que o Dunga tem os jogadores certos, que ele confia. E assim, a base de um time, primeiramente a garra, para depois a técnica. Eu acho que a garra e um pouquinho de técnica vai ajudar o Brasil, sim. A vendedora Vanessa Máfara compartilha a mesma opinião de Júlio a respeito da convocação. Mas quando perguntada em qual seleção ela mais acredita, é o patriotismo que fala mais alto. Não tem como dizer, vou, sei lá, torcer ou apostar em outra seleção. Eu sou brasileira, né? Então a gente tem que acreditar no nosso. E bola pra frente, né? Vamos ver o que vai dar, né? Semana que vem, né? Tá aí, né? Como bem dizer assim, contagem regressiva, né? Um fato curioso é que nos 2 últimos mundiais que o Brasil conquistou, a seleção chegou aos países sede sobre críticas. Em 1994, na Copa dos Estados Unidos, e em 2002, na Coreia do Sul e Japão. Teremos a resposta se o tabu será mantido no máximo até o dia 11 de julho. Data da final. Igor Tanaka para o intervalo de notícias. Especial Copa do Mundo África 2010.